Olá, meus irmãos, graça e paz, excelente dia, que Deus continue contemplando, a tua vida, minha vida, as nossas vidas e nos abençoe poderosamente. Somos muito carentes, da bênção e da proteção do Senhor a cada dia. O nosso Salmos de hoje é o Salmo 129, estamos aí chegando quase ao final, mais alguns dias aí em Salmos. Espero que os irmãos possam estar sendo muito abençoados através da leitura diária do livro de Salmos. O Salmo 129 hoje, ele mostra a situação do sofrimento que o salmista estava vivendo, de situações que ele vivia, daquilo que ele passava. Ele vai dizer aqui, estou lendo na NVI, diz: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel repita. Então ele começa a dizer que não era um sofrimento pontual, não era algo momentâneo, mas era algo que se estendia no decorrer dos tempos. Diz o versículo 2: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Ele repete: mas jamais conseguiram vencer-me. Percebe que há um processo, há muito tempo isso vem acontecendo, mas em momento algum aqueles que oprimiram foram vencedor. E é também o que acontece com as nossas vidas. Versículo 3, olha como que ele se sentia, passaram arado em minhas costas e fizeram longos sulcos, a ideia de ter cortado, a ideia de ter passado, ali feito realmente uma linha, como quando a gente vai arar. Então fica, ele sentia que as suas costas estavam assim. Dá a entender que a questão não era uma questão simplesmente, às vezes, emocional, mas também, às vezes, física. Se fosse simplesmente emocional, a gente percebe que estava atingindo o físico do salmista. Mas o versículo 4 ele faz essa transição. O versículo 4 nos responde algumas questões, porque ele diz: desde a minha juventude eles me oprimiram, desde a juventude neles me perseguiam, mas nunca conseguiram vencer. Será porque o salmista era forte? Será porque o salmista era muito bom? Não. Ele vai dizer: o Senhor é justo, ele me libertou das algemas dos ímpios. Então ele entendia que era o Senhor que o livrava, e o Senhor o livrava porque Deus era na vida dele. Muitas vezes a gente pensa nisso, para que Deus possa agir nas nossas vidas, para que Deus possa mover, para que Deus possa nos salvar e nos libertar de situações, ele precisa estar nas nossas vidas. Precisamos dar livre acesso ao Senhor a algumas questões que às vezes a gente ora a Deus por muitas coisas, mas parece que tem algumas questões que nós temos dificuldade para orar. Eu não quero orar, não quero falar com Deus sobre isso, e Deus não vai entrar com provisão. Precisamos colocar diante de Deus, precisamos apresentar diante de Deus. E aí ele continua a partir do versículo 5 dizendo o que aconteceu com eles, o que aconteceu, o que estava acontecendo, queria continuar acontecendo com esse inimigo. Diz: retrocedam envergonhado todos que odeiam Sião. Ele está dizendo: olha, a questão não é só comigo, a questão é com Sião. Sião aqui representa o Senhor, representa a casa de Deus, representa o trono de Deus. Aí ele diz: sejam como capim no terraço que seca antes de crescer. Imagina esse calorzão que está fazendo nos últimos dias. Hoje não, Tô até de blusa, mas uns dias atrás é aquele sol que Deus dava. Imagina um capim, você pegar a sua planta e colocar ela sobre o telhado. Como que ela irá ficar, na sacada? Vai ficar seca. Está dizendo isso. E quando fica seco, não tem utilidade a não ser para jogar fora. Então seja como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos do celeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. Não iriam prosperar, tudo aquilo que eles fizessem iriam ficar pelo meio do caminho. E creio que o principal diz aqui o versículo 8, que diz: que ninguém que passe diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós o abençoamos em nome do Senhor. Eram pessoas que não teriam a bênção de Deus. Eram pessoas que não agiriam diante daquilo que Deus está agindo, diante daquilo que Deus queria. Então, a presença de Deus não era sobre a vida deles. A presença de Deus não estaria com eles. Porque não tem como, Deus está com o perseguido e eu estar com o perseguidor. Então, o importante é nós estarmos com Deus. A nossa vida está em Deus. Porque com certeza, aqueles que praticam injustiça, aqueles que praticam o mal contra Deus, Deus não vai apoiar. Por mais que as pessoas possam passar e abençoar, por mais que as pessoas possam dizer: eu creio em Deus, eu tenho a bênção de Deus, nós sabemos que de Deus ali não existe nada. Então que possamos pensar, observar, avaliar e crer, sabendo que, como diz o versículo 4, o Senhor é justo. O Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Ele nos liberta, é Ele que nos salva, é Ele que nos abençoa.
Amém, meus irmãos? Forte abraço. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.